Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Now they're having a great time. Agora, eles estavam tendo um bom tempo. That report come back, like Brother Neville said a while ago. Aquela notícia voltou, como o irmão Neville disse há algum tempo atrás. Like this, kind of pumped up the apostles and so forth. Não apenas simplesmente uma espécie de rajada nos apóstolos e assim por diante. They had to do something about it. Eles tinham que fazer algo a respeito disso. Right on out they went again, just as hard as they go preaching the gospel. Imediatamente, eles saíram novamente o mais rápido que puderam ir, pregando o evangelho. Peter and John, two unlearned men, passed up through the gate called Beautiful. Pedro e João, dois ignorantes, homens iletrados, passaram pela porta chamada Formosa. My, Oh, the devil said, well, now they're just out there preaching, so it won't hurt anything. o diabo disse, bem, agora eles estão simplesmente ali fora pregando, então isto não causa dano algum. Now all these people believe in preaching and everything. Então todas aquelas pessoas creram na pregação, em tudo. But when they passed through the gate called Beautiful, there lay the man. Mas quando passaram pela porta chamada Formosa, ali estava um homem. The Holy Ghost said, Peter, that man can be healed. He's got faith. O Espírito Santo disse, Pedro, aquele homem pode ser curado, ele tem fé. When he perceived he had faith to be healed, he said, stand up on your feet. Quando ele percebeu que ele tinha fé para ser curado, ele disse, fique de pé. He picked him up and held him till his ankle bones received strength. E ele o apanhou e o segurou até os seus tornozelos receberem força. And away he went leaping and jumping and praising God. E lá foi ele, saltando e pulando e louvando a Deus. You know what? Sabe de uma coisa? That caused more trouble than all the preaching they ever did do. Aquilo causou mais problema do que toda a pregação que eles fizeram. Brother, you just let something on the phenomenal side start. Irmão, simplesmente deixe que algo extraordinário comece. And watch how every roll, a hound of hell, go to hollering at him craving blood. E observe como cada patife, cada cão do inferno rosnará para ele, desejando sangue. Is that right? Amen. True. Não é isto certo? Verdade. I tell you, Peter preached a sermon on the day of Pentecost and 3,000 souls were saved. Eu lhes digo, Pedro pregou um sermão no dia de Pentecostes e 3.000 almas foram salvas. The devil never even moved out of his bed. O diabo nem mesmo se moveu na sua cama. That's right. Correto. Oh, well, let him alone. See? Oh, bem, deixe-os. Vem. But he passed through the gate called Beautiful the next day and healed a man crippled from his mother's womb. Porém, ele passou pela porta chamada Formosa no dia seguinte e curou um homem. And all hell turned loose on him. That's right. E era aleijado desde o ventre de sua mãe, e todo o inferno veio sobre ele. Correto? Thrown him into jail and kept him there overnight. O lançaram na cadeia e fizeram com que ele passasse a noite ali.
Yes, sir. Sim, senhor. Put him into prisons and inner cells there because of phenomenal. O colocaram na prisão, na cela interior ali, por causa do prodígio. The devil said, I can't let this thing get started now, divine healing. O diabo disse, eu não posso deixar esta coisa começar agora, a cura divina. If they do, they really will knock my props out from under me. Se eles continuarem, eles realmente vão tirar minhas escoras de mim. That's right. Correto? Because I might fool them around with a little theology once in a while. Porque eu posso enganá-los ao redor com um pouquinho de teologia por algum tempo. But I sure can't fool that real thing that comes out and the people see it done. Mas com certeza não posso enganar aquela coisa real que sai e o povo vê aquilo ser feito. I'll just stop this before that other group gets on the scene. Eu simplesmente vou parar com aquilo antes que aquele outro grupo entre em cena. He never stopped it then, he can't stop it now. Ele nunca parou com aquilo então. Ele não pode parar com isto agora. That's right. Correto. God's gospel will move on and on and on and on. O Evangelho de Deus se moverá sempre, sempre, sempre. And when there is no more heavens or no more earth, that word would still remain the same. Amen. E quando não houver mais céus, ou não houver mais a terra, aquela palavra ainda permanecerá a mesma. For heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. Pois os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. It can't pass away. Não pode passar. That word is just as immortal as God himself. Aquelas palavras são simplesmente tão imortais como o próprio Deus. Amen. It can't pass away. Ela não pode passar. I believe every word of it. Eu creio em cada palavra dela. All the things that Jesus was, he is now, always will be. Todas as coisas que Jesus foi, ele é agora e sempre será. Amen. Right? Correto? He's the same yesterday, today, and forever. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. The same Holy Ghost that fell on the day of Pentecost is the same Holy Ghost as today. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo de hoje. I'll admit it's been tramped on, made fun of, misinterpreted, misrepresented, and everything else like that. Eu admitirei que ele tem sido pisado, criticado, mal interpretado, mal representado e tudo mais assim. That's only the devil counterfeiting. Isto é apenas o diabo simulando. Amen. But there's a real, genuine baptism of the Holy Spirit that brings the same results that they had on the day of Pentecost. Amen. Mas existe o batismo genuíno do Espírito Santo que traz os mesmos resultados que eles tiveram no dia de Pentecostes. Right. Correto? Sure, the devil's got the old crow baits out there. Claro, o diabo possui as velhas iscas de corvo ali fora. I'll tell you the truth. Eu lhes digo a verdade. Every time you see a scarecrow up, remember there's something good around. Toda vez que você vir um espantalho, recorde, há alguma coisa boa por ali. That's right. Sure. Correto, claro. You don't see a scarecrow on old pineapples hedge apples out here. Você não vê um espantalho em abacaxis velhos. Ou melhor, numa árvore ornamental ali fora. You get it on the big sweet trees where you see the scarecrow. Because they're wanting to scare away the... Você o encontra sob as grandes árvores frutíferas, onde você vê o espantalho, porque eles estão querendo espantar. The devil sticks every scarecrow around real good Holy Ghost religion and he can put around there. O diabo finca espantalhos ao redor de toda a verdadeira e boa religião do Espírito Santo.
O que ele pode colocar ali ao redor. Because right in there lays Jesus Christ, the resurrected Son of God, with his immortal power. Amen. The same yesterday, today, and forever. Porque bem ali está Jesus Cristo, o ressurreto Filho de Deus, com seu poder imortal, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amen. Amém. That means so be it. All right. Isso significa assim seja, correto. Now we find out they put him in the inner prison. Agora nós encontramos, eles os colocaram numa cela interior. The next morning, give them a good thrashing and send them off. Na manhã seguinte, lhes deram uma boa surra e os mandaram embora. Now we find Peter this morning standing up among them down here in the 4th chapter. Agora encontramos Pedro nesta manhã de pé no meio deles, aqui no capítulo 4. And he said, "What are you, man of Israel, and you that dwell in Judea?" E ele disse, ora, vós, homens de Israel, e vós que habitais na Judéia, Let this be known to you, que isto vos seja notório. Jesus of Nazareth, how he proved that he was a man of God. Jesus de Nazaré, como ele provou ser um homem de Deus. All the signs and wonders that God had done by him proved that he was a man of God. Todos os sinais e maravilhas que Deus fez através dele provaram que ele era um homem de Deus. They knew that he was God's man. Eles sabiam que ele era um homem de Deus. And then he said, "You with wicked hands have crucified and slain the Prince of Life." E então ele disse, vós, com as mãos impuras, crucificastes e matastes o príncipe da vida, Who God raised up, and we're a witness of it. o qual Deus ressuscitou, e somos testemunhas disto. Said, by faith in his name, this man's made whole. Disse, pela fé em seu nome, este homem foi curado. So if we're examined today for the good deeds that we've done, Disse, se somos examinados hoje pelas boas obras que fizemos, let it be known unto you and all the house of Israel through the name of Jesus Christ, this man has been healed. que seja conhecido entre vós e toda a casa de Israel, que através do nome de Jesus Cristo, este homem foi curado. One big question, what religious group do they belong to? Quando eles questionaram, a qual grupo religioso eles pertencem? Wonder where was he ordained at? Onde eles foram ordenados? What cemetery did they come out of? De qual seminário eles saíram? Or something other like that. Where did this all come from? Ou algo assim. De onde veio tudo isto? Where did you get your rights to do this? Onde vocês obtiveram seus direitos para fazer isto? Show us what group you represent, so we go back to the elders and find out what you're doing this for. Mostra-nos o grupo que vocês representam para que então possamos voltar aos anciãos e descobrir por que vocês estão fazendo isto. Yes, sir. Sim, senhor. We want to find out what church teaching this kind of heresy around here. Queremos descobrir que a igreja ensina esse tipo de heresia por aqui. Where are you from? De onde vocês são? Peter said, in the name of Jesus Christ, through faith in his name, this man's made whole. Pedro disse, no nome de Jesus Cristo, através da fé em seu nome, este homem foi curado. Amen. Amém. And they couldn't say nothing about it because there stood the man and they knowed him. E eles não podiam dizer nada sobre aquilo, porque ali estava o homem e eles o conheciam. Amen. Amen. Amém e amém. Notice, look what he said here. Now, Observem, vejam o que ele disse aqui agora. and this is the stone that was rejected of you builders. E é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Neither is there salvation in any other name. Em nenhum outro nome há salvação, For there's no other name under heaven given among men whereby you must be saved.
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Oh, the rejecting of the stone. The stone was rejected. Oh, a pedra rejeitada, a pedra que foi rejeitada. Why? Por quê? When they built the Solomon's temple, Quando eles construíam o templo de Salomão. I want you to notice a very beautiful picture here. Eu quero que você observe um quadro muito bonito aqui. When they went to building Solomon's temple, the stones was cut out from one place and another place and another place. Quando eles foram construir o templo de Salomão, as pedras foram cortadas de um lugar e outro lugar e outro lugar. Some of them was cut this way and some that way. Algumas foram cortadas deste modo e outras daquele jeito. But the Bible said that when they come together, A Bíblia diz que quando eles se ajuntaram, they're taking 40 years, I believe, to erect the temple. aquilo levou 40 anos, eu creio, para levantar o templo. And there wasn't a buzz of a saw or the sound of a hammer in 40 years. E ali não havia serra circular, nem um som de um martelo em 40 anos. The stones going together, stone on stone. As pedras sendo colocadas juntas, pedra sobre pedra. Only thing you had to do is smear a little mortar across it and set it down there. A única coisa que tinham que fazer era lambuzar um pouco de argamassa sobre ela e assentá-la ali. And it stuck stone by stone, stone by stone. E aquilo grudava, pedra por pedra, pedra por pedra. Think of that. Pense nisso. Now here's my idea of it, brother. Agora aqui está a minha ideia sobre isto, irmãos. When that temple there represented the temple spiritual, the temple that we're now in. Quando aquele templo ali representava o templo espiritual, o templo no qual estamos agora, They come into the temple for their blessings. eles entravam no templo para suas bênçãos. We are baptized into the temple of God, into the body of God, into the body of Jesus Christ. Nós somos batizados no templo de Deus, no corpo de Deus, dentro do corpo de Jesus Cristo. And we're in Christ by Holy Spirit baptism, 1 Corinthians 12. E estamos em Cristo através do batismo com o Espírito Santo, 1 Coríntios 12. And there is therefore now no condemnation to them that's in Christ Jesus. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romans 8:1, that walk not after the flesh, but after the Spirit. Romanos 8:1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. They desire spiritual things. Eles desejam coisas espirituais. They don't care about the fleshly things. Eles não se importam com as coisas carnais. My flesh says I'm too tired. Minha carne diz, estou muito cansado. The Spirit says you're not. Meu espírito diz, você não está. I'm your boss. Follow me. Amen. Amen. Eu sou seu chefe. Siga-me. Amém. See a case out there, the doctor says, you know that case can't get well. Veja um caso ali e o médico diz, você sabe que aquele caso não pode melhorar. That case is gone. Aquele caso está liquidado. I'll look at it, I say, that's right. Eu vou dar uma olhada nele, eu digo, tudo bem. But the Holy Ghost comes and gives a vision and said he's going to get well. Mas o Espírito Santo chega e mostra uma visão e diz, vai ficar bom. Then I say, thus saith the Lord, the man will live. Então eu digo, assim diz o Senhor, o homem viverá. And we don't walk after things of the flesh anymore. We walk after things of the Spirit. E não andamos mais segundo as coisas da carne, andamos segundo as coisas do Espírito. Amen.
Correto. Now, when these stones come together, Agora, quando aquelas pedras se juntaram, it was cut out all over the world in different places. elas foram cortadas ao redor de todo o mundo em lugares diferentes. The wood hauled down from the tall cedars of Lebanon, A madeira e o extraída dos altos cedros do Líbano, cut and brought down to Joppa by ox cart and on in by so forth. foram cortadas e trazidas a Jope em um carro de boi e através de outras coisas, By raft till they come to make the temple. por uma jangada, até que chegaram para fazer o templo. But when they come together, no, Mas quando se ajuntaram, nenhuma. I want you to notice. Eu quero que observe. One stone was cut this way, another stone cut another way. Uma pedra foi cortada deste modo, outra pedra cortada de outro modo. Perhaps when the masons were cutting them, they might have argued and fussed and everything else. Talvez, quando os pedreiros as estavam cortando, eles devem ter discutido e agitado e tudo mais. Like a bunch of preachers does today. Como um punhado de pregadores fazem hoje. I'm the Methodist. I'm the Church of God. Eu sou metodista, eu sou da Igreja de Deus. Glory to God, I belong to the assemblies. I'm this. Glória a Deus, eu pertenço às assembleias. Eu a esta. You keep fussing, Você continua agitando, but remember, it's God is the one that's doing the cutting. mas recordem, Deus é o único que está fazendo o corte. And when this cut this way and one that way, they couldn't understand. E quando este cortava deste lado e aquele daquele lado, eles não podiam compreender. But when they went to put it together, the whole thing was laying on the ground. Mas quando foram juntá-las, a coisa toda estava colocada no chão. And they put it block on block on block and didn't have to cut no more. E eles a colocavam pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, e não tinham que cortar mais. I believe one of these glorious days when the United Confederation Church goes together. Eu creio num destes dias gloriosos, quando esta Confederação Unida de Igrejas se reunir, And the new Pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy. Then they'll form an image like unto the beast. e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia, então eles formarão uma imagem à besta. And I tell you, the true church of God will be drawn together. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada. The real true believers are Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness, whatever they'll be, will go together cemented by the love of God. Os reais, verdadeiros crentes da Metodista, da Batista, da Presbiteriana, da Pentecostal, da Nazarena, da Peregrina da Santidade, seja qual for, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. That'll make the body of the Lord Jesus Christ. Amen. All the believers. E aquilo formará o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes. The agnostics and shallow-minded will be cast to one side. E os agnósticos e os de mentes nécias serão lançados de um lado. They'll go right on into the Confederation of Churches. Eles irão diretamente para a Confederação de Igrejas. And I read the other day, even the assemblies of God went into the Confederation of Churches. E eu li outro dia, até mesmo as Assembleias de Deus foram para a Confederação de Igrejas. Oh, my, have to deny their and evangelical doctrine to do so. Oh, que coisa! Tiveram que negar sua doutrina evangélica para fazê-lo. That's right, and all their Pentecostal signs and wonders, principle, they have to deny that to be in the Confederation of Churches. Correto? E todos os seus sinais pentecostais e maravilhas, princípios, tiveram que negar aquilo para estar na Confederação de Igrejas.
have to deny it, oh brother, to have prestige. Tiveram que negar isto, ó irmão, para ter prestígio. I'd rather, as I've said many times, lay on my stomach and drink branch water and eat soda crackers and be popular with God than to be His servant of God. Eu preferiria, como eu disse muitas vezes, deitar sobre meu estômago e tomar água do riacho e comer bolachas de sal e ser popular com Deus e ser servo de Deus. If I had the best friends this world is, if I had to compromise on my faith in the Lord Jesus Christ and His Bible. Do que ter o melhor que há, que este mundo dá, se eu tivesse que comprometer a minha fé no Senhor Jesus Cristo e na sua Bíblia. I believe this is the infallible Word of God and every word of it is right. Eu creio que esta é a infalível palavra de Deus e cada palavra dela está correta. Yes, sir. Sim, Senhor. Now, we'll watch them there how they was doing. Agora observaremos ali como estavam eles. They rejected. Eles rejeitaram. They come putting down their stones. Eles vieram colocando suas pedras. And they come to a place, they found a funny looking stone. E chegaram a um lugar que encontraram uma pedra de aparência esquisita. They couldn't use that stone, said that stone's no good. Eles não puderam usar aquela pedra. Disseram, essa pedra não é boa. And they kicked it off over the wheat pile somewhere. E eles a jogaram fora, em cima de um monte de ervas daninhas, em algum lugar. They couldn't use it, it looked funny. Eles não puderam usá-la. Ela tinha uma aparência estranha. And they tried to put their building up. E eles tentaram levantar o edifício. And they come around to a place and lay all the rocks and lay them down this way. E chegaram a um lugar e colocaram todas as pedras e as colocaram desse jeito. They come to a place they couldn't find out no stone to hit this corner. Chegaram a um lugar e não puderam encontrar agora nenhuma pedra para encaixar naquele canto. They kept on building and building and building. Eles continuaram construindo e construindo e construindo. And the building got up so far it couldn't go no farther. For they needed a cornerstone. E o edifício subiu até determinada altura. Eles não puderam subir mais, pois precisavam de uma pedra angular. And they looked through all the stones trying to find a cornerstone, but they couldn't find any. Eles olharam em todas as pedras, tentando encontrar a pedra angular, mas não puderam encontrar nenhuma. And the first thing you know, somebody went out in the weed pile, and the very stone they rejected was the chief cornerstone. Amen. E a primeira coisa você sabe, alguém foi até um monte de ervas daninhas, e a própria pedra que eles rejeitaram era a pedra angular principal. And that's what it is today, friends. E é assim hoje, amigos. Amen. The Methodist Church is all right. Tudo bem com a igreja metodista. The Baptist Church is all right. Tudo bem com a igreja batista. The Presbyterian Church, the Pentecostal, the Nazarene, the Pilgrim of Holiness, whatever it may be, they're all right. A presbiteriana, a pentecostal, a nazarena, a peregrina da santidade, seja o que for, tudo bem com elas. But the thing of it is, brother, they're rejecting the real cornerstone. Mas o problema é, irmão, elas estão rejeitando a verdadeira pedra angular. That's why the gospel hasn't gone to all the world through powers and signs and demonstrations. É por isto que o evangelho não foi para todo o mundo através da demonstração de poderes e sinais. It's because the denominations have cut out the very power of the phenomenal. É porque as denominações têm cortado o próprio poder de prodígio, Saying the days of miracles is past. dizendo, os dias de milagres passaram. There's no such a thing as divine healing. There's no such a thing as speaking with tongues. Não existe tal coisa como a cura divina. Não existe tal coisa como falar em línguas. There's
gone by. Não existe tal coisa como sobrenatural. Isto foi para os dias passados. And you'll find out, brother, that every one of them that does that, they lay right up on the shelf as no more than organizations of lodges. E você descobrirá, irmão, que cada um daqueles que faz isso é colocado de lado. Eles não são mais do que organizações de lojas. They have a bunch of joiners. Eles têm um grupo de sócios, That's right. correto? But the Bible said they'd have a form of godliness, but would deny the power thereof. From such turn away. Mas a Bíblia diz, eles têm forma de santidade, mas negam o seu poder dos tais. Afasta-te. But as certain as they find out all these denominations has tried to build, Mas como igrejas, eles descobriram, todas estas denominações tentaram construir. they can't build on nothing less than Jesus Christ and righteousness. Elas não podem construir sobre nada menos que em Jesus Cristo e retidão. And if you receive Jesus Christ, and his boys say, "Oh, I've received Jesus," E se você recebe Jesus Cristo e diz que é tolice, diz, eu recebi Jesus. if you receive Jesus, you receive something that tells you that this Word of God's inspired. Se você recebe Jesus, você recebe algo que ele diz que esta palavra de Deus é inspirada. And He's the same Lord Jesus tonight, performing and doing the very same things that He said He would do. E ele é o mesmo Senhor Jesus nesta noite, realizando e fazendo as mesmas coisas que ele disse que ele faria. Or you haven't received the Lord Jesus. Ou você não recebeu o Senhor Jesus. You received some theology, but not the Lord Jesus. Você recebeu alguma teologia, mas não o Senhor Jesus. For when Jesus comes into your heart, there's something happens that you believe everything God says. Pois quando Jesus entra no seu coração, há algo acontecendo, pois você crê em tudo que Deus diz.